Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da BD. Olá, né? Vamos para o nosso tema do nosso Hemoplay hoje. Então, primeiro, obrigada por vocês terem topado gravar com a gente o Hemoplay. O tema vai ser perspectivas futuras, qual a relevância da DRM no monitoramento do paciente com mieloma múltiplo. Então, a gente vai falar um pouquinho de DRM e mieloma múltiplo, coisas diferentes. Então, assim, começando com vocês, para vocês, então, assim, a gente vai falar nisso, né, a relevância da DRM no monitoramento do paciente com mieloma múltiplo. E para começar, primeira pergunta para vocês. Qual a importância vocês veem hoje na solicitação da DRM no segmento desses pacientes com mieloma múltiplo? Quem quer começar? Eu. Vai. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, porque falar de DRM na doença mais importante da medicina, eu fico aqui no congresso quanto tempo precisar para falar desse assunto. Então, e considerando que é um assunto extremamente relevante. Então, eu acho que doença residual mínima hoje fica muito claro. Eu quero chamar de um dos fatores prognósticos mais importante, mais potente que nós temos para avaliação do paciente com mieloma múltiplo em qualquer situação, em qualquer cenário. Paciente com a primeira linha de tratamento, paciente elegível ou não elegível ao transplante. E agora, durante esses novos tratamentos para o paciente recaído, a gente sabe que doença residual mínima negativa leva, sim, a taxa de negatividade da doença residual mínima leva ao aumento de sobrevida livre, progressão e sobrevida global. Então, acho que esse é muito relevante como fator prognóstico. E como hoje a sobrevida dos pacientes com mieloma múltiplo está melhorando muito e aumentando muito, passa a ser um marcador, inclusive, que poderá definir o que a gente deseja muito. Nós desejamos não fazer tratamentos contínuos, mas assim estabelecer um tempo fixo de tratamento para os pacientes. Até para a gente não ter um evento adverso de tratamentos contínuos. Exato. Né, no paciente. E sempre aparece um pouco de evento adverso. Então, eu acho que tem muitas vantagens aí. Então, eu acho que a taxa de negatividade do DRM é um fator prognóstico importante e vai nos ajudar realmente a dirigir o tratamento no tempo de tratamento para um tratamento finito para os pacientes. E eu acho que um dos pontos que foi legal para a gente esse ano, né, foi o FDA de uma certa forma, ter reconhecido isso, porque ele não aceitava isso como desfecho, mas teve uma discussão do FDA com o International Myeloma Society no primeiro semestre, e aí depois disso eles passaram a aceitar. E ganhou, né? de Nossa, gente, muito, passaram a aceitar como desfecho, porque antes eles só aceitavam sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Unanimidade. Na verdade, é para aprovar, para uma aprovação mais rápida, né? Uma aprovação regulatória mais rápida. Certamente depois o trial deve, né, continuar de alguma maneira para os outros desfechos, mas isso permite, com um marcador biológico tão relevante, fazer com que os pacientes já possam receber aquele medicamento de uma maneira que hoje em dia, a Vanessa sabe, né, com o sucesso do tratamento que se tem, quando você vai esperar às vezes sobrevida global, o tempo pode ser 7, 8, 10 anos, e aí o benefício não pode ser recebido para aquele paciente. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? E essa questão do FDA foi tão importante, tão impactante, que agora há a mesma discussão com a Agência Regulatória Europeia também, nesse sentido. Né? E a Anvisa deve seguir também, sabe? Provavelmente. Normalmente a Anvisa acaba seguindo. Acaba seguindo a FDA. E a importância também, porque para os estudos clínicos, aceitando o desfecho da taxa de negatividade de DRM, você acelera a avaliação do estudo, o N de pacientes necessário para estudos é diferente, e a gente já tem estudo recente com resultado, com desfecho. Só esse ano já foram 2 estudos apresentados que o desfecho era a doença residual mínima, taxa de negatividade nada, doença residual mínima. Né? Ainda 10 a menos 5, né? Chegaremos lá daqui a pouco.
vai ter que escalonar para É, 10 a menos 6, você não acha? Acho que sim. vai ter aqui É, não vai acho que demorar muito, né? Acho que a gente vai chegar, mas a gente já passou por outros números, né? 10 a menos, assim, uma célula em 1000, outra célula Exato. em 10.000. Hoje a gente tá aí, né? 10 a Exatamente, 10 a menos menos 5, 5, 10 a menos 6, porque faz diferença para o paciente, né? Assim, se sem você tem dúvida. uma célula em 1000, geralmente você tem outras coisas, porque não é só a DRM positiva, né? Quando você está falando em exatamente 10 a menos 5, 10 a menos 6, Ah, geralmente o paciente está sintomático, mas você sabe que tem um pouquinho de doença ali que ainda, né, tá em algum lugar. é isso. Exato. Alô, quer Não, acrescentar mais alguma coisa? vamos Então vamos lá. para a segunda pergunta. Quais os principais desafios vocês acham hoje que na realização de exame de DRM nesses pacientes no Brasil? Vocês veem algum desafio, alguma coisa? Sim, desafiador. Pode Posso, comentar. não, sim, é um cenário complicado, porque você tem, primeiro você já carece de uma padronização adequada, então esse é um dos pontos que a gente tem tentado trabalhar e que é o da maior relevância. O resultado tem, o painel que vai ser utilizado tem que ser aquele painel validado, padronizado, então isso é um ponto muito importante. O laboratório tem que ter, obviamente, o equipamento adequado para executar esse painel, com uma equipe treinada que saiba interpretar o resultado. Então, isso parece simples, não, isso é a base, isso é fundamental. Fundamental pro diagnóstico. Depois aí a gente vai pensar naturalmente, né, na questão do reembolso, do Uhum. pagamento do convênio, enfim, tudo isso. Mas esse trabalho está em andamento. Então eu acho, né, acho que a Vânia há de concordar comigo, que para utilizá-lo na prática clínica, a gente tem que ter também esse enfoque, né? Também de que a gente precisa ter uma Que não é qualquer validação. método, né? Exatamente, não pode ser mesmo, senão a gente vai ter uma interpretação equivocada, né? E, além disso, o país é continental, né? Então, Exato. Então você tem é, diferenças entre você. regiões. A gente viu até uma apresentação ontem que estava tendo ali, né, com as diferenças entre as Ah, sim, no regiões de fórum. exatamente no fórum, entre os tratamentos, eles colocaram umas notas. Então, como tem discrepâncias Ah, Ainda né, assim, isso que você falou, o Brasil ele é meio continental, como você tem discrepâncias de tratamentos entre as regiões brasileiras. é muito natural, na Europa, por exemplo, está centralizado. Por exemplo, o laboratório lá na Salamanca. Universidade de Navarra, E né, Navarra e Salamanca, Salamanca, os dois, né? é muito. Você Sim. tem um laboratório central, ótimo, boa ideia. No Brasil é muito complicado você ter um laboratório central com. Mais Você tem que ter centros em diferentes regiões, Tem que ter, não. porque é muito complicado. Sim. Então, obviamente que a maioria dos laboratórios mais avançados, na maioria das vezes, estão na região sudeste, né? Sul e sudeste, mas acho que mais sudeste mesmo. E aí, eu acho que mesmo nessa região, você já encontra desafios. Então, se você pensar em termos de Brasil, você tem Uhum. o desafio também da questão. Todos esses centros ainda vivem essa situação de envio de amostra. Por exemplo, Exato. hoje, vamos pensar hoje. Hoje nós temos boa metodologia, boa padronização em laboratórios brasileiros? Temos, mas onde eles estão? Então, hoje, em regiões como o do Nordeste, fica bem mais Bem mais difícil difícil, o sem envio dúvida. de amostra, Norte, etc. né? Norte, Ah. Nordeste. Exato. Eu acho que aí, assim, a próxima pergunta ela vai exatamente nisso que a gente estava falando, né? Vocês acreditam que um método que seja validado, padronizado e tenha alta sensibilidade pode trazer benefício no segmento, estratificação e tratamento dos pacientes? E se sim, como? De que forma? Acho que foi o que a gente já A comentou, gente né? comentou um pouco. Comentamos. Né? Que eu acho que é um fator prognóstico importante, permite estratificar e muito provavelmente vai permitir estabelecer, personalizar o tratamento. Eu acho que hoje a gente usa muito essa terminologia de individualizar ou de fazer uma estratégia baseada na resposta ao tratamento, né? Então, e isso é extremamente importante para o paciente, obviamente, está fora de tratamento e não está fazendo um tratamento contínuo, e também para o sistema de saúde, porque você será uma economia você ter tratamentos por tempo fixos do que ter
tratamentos também contínuos. né? A avaliação do DRM abre um pouco melhor essa perspectiva da segurança. A gente ainda não tem, né, o dado consolidado, mas é o futuro. Então, abre essa perspectiva de você talvez interromper com segurança ou mudar uma linha de tratamento com mais segurança baseado nesse desfecho. Mas, mais uma vez, é o que a gente está falando aqui, precisa ter método Exato. uniforme, Sensível, validado, validado. sensível e também com acesso, né? Então, assim, o Exato. convênio, porque senão a gente hoje, a questão dos métodos também Sim. sofre um pouco essa questão. Não está incluído no rol da ANS, será que no SUS vai ter? Então, o acesso também é importante, porque, por exemplo, a definição dos time points de avaliação está melhor, lembra? Quando a gente ninguém sabia direito lá atrás quando a gente vai fazer, de que jeito vai fazer, entendeu? Então, assim, esse é um ponto, porque nós estamos falando de medula, né? Então, os métodos no sangue periférico também estão evoluindo, mas hoje a gente ainda está falando pouco. Mas ainda muito aquém. A gente precisa Não, mas validar é isso. uma coisa no tempo as coisas vão, né, melhorando. Não, mas eu falo isso porque a gente falava isso já Tem um mas tempo. tem um tempo. Tem um tempo. E, então, do jeito que a metodologia toda tem avançado muito rápido, essa foi uma que não está avançando tão. Tomara que Eu acho que que a gente chega lá, a gente Vai chega chegar, lá. A gente vai vai chegar lá. Tomara. Vai chegar lá. Mas está bem mais demorada do que outras. Não, com entendeu? certeza. Com outras doenças, você consegue fazer com sangue periférico. Vai facilitar demais, né? Muito, muito. né? Esse deve ser um dos principais objetivos, Com né? certeza. E aí, quando a gente olha nas metodologias, né? Então, tem duas grandes. Tem até mais, né? Mas vamos pensar em duas grandes metodologias para DRM, mieloma, que são altamente sensíveis. A gente tem a NGS, que é uma metodologia que é mais molecular, e a gente tem o NGF, né? O Next Generation Flow, que utiliza uma metodologia mais por citometria de fluxo, padronizada pelo Euroflow. O doutor Ângelo até estava na reunião do Euroflow no Rio de Janeiro esse ano, que foi no Brasil. Vocês enxergam vantagem de uma sobre a outra, de alguma forma, ou para vocês elas são comparáveis? Não, acho que tem vantagem que comentar você. Acho que tem vantagem. Não, sim. Na verdade, assim. Vantagens e desvantagens. Exato. Ambas são validadas, estão dentro dos critérios de resposta do International Myeloma Working Group como métodos válidos. Então, são os dois. O NGF, para estudo clínico, por exemplo, né, em que é um estudo multicêntrico internacional, realmente a NGS está meio que estabelecida, né? Porque por causa da questão da facilidade da amostra, a amostra pode ir congelada e tudo mais. Então, isso eu acho que sim. Mas eu acho que para uma rotina, na verdade, assim, eu acho que é o NGF. Honestamente, eu acho que tem um padrão melhor. Eu acho que, para mim, esse cenário está muito bem dividido, né? Se você tem uma rotina laboratorial que você queira ter dentro de um laboratório local ou até mesmo regional, como a Vânia falou, um laboratório regional lá na Espanha. O NGF, porque você consegue processar a amostra em 24 horas, tranquilo, o NGF. Agora, realmente dentro do estudo clínico, você precisa de um laboratório central, por hora, pode ser que o NGF evolua para esse ponto, mas hoje o NGS atende bem. Agora, eu não estou atualizada quanto ao custo, mas eu tenho na minha cabeça um slide mostrando vantagens e desvantagens do NGS e NGF. Me parece que custava muito mais caro também o NGS. Mais caro, é mais caro. Não sei se isso tá não, mudando, é mais caro. Não, mas era um custo assim... Bem mais caro. Bem mais caro. Então... E vocês acham que hoje, é isso que a gente um pouco está discutindo, né? A diferença do Brasil, o Brasil é um pouco um país continental. Vocês acham que ambas as metodologias são igualmente acessíveis para o paciente hoje? E além disso, sabe-se que o tempo de liberação de um exame do NGF, né, que é mais por citometria, geralmente leva algumas horas até 24 horas, e que não precisa da amostra inicial de diagnóstico, mas no NGS você precisa e às vezes pode demorar de até 1-2 semanas para sair o resultado. Vocês entendem que isso pode ser vantajoso de alguma forma para um ou para outro? Eu voltando, né? Eu acho que eu não necessariamente preciso de um dado DRM em 24 horas. Então, a questão de horário, de tempo para receber o resultado. Isso não é muito. Porque, na verdade, eu estou atrás de uma taxa de negativo. Eu estou pensando na minha avaliação de resposta, tá? Então, quando eu estou avaliando a resposta, realmente, eu não preciso desse resultado em 24 horas.
não Eu precisa. posso ter esse resultado. Tempo razoável, 2 muito- semanas, né? Isso é então, eu acho razoável. que isso não me aflige, É. não. E vocês Agora, acham a que isso não questão- aflige o paciente também? Eu acho que Acho não, que não. sinceramente, também acho que não. Não, e vou dizer mais para você, não aflige o paciente, até porque a gente tem, você explica para o paciente. Tudo que você explica bem para o paciente, só que eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que não aflige? Porque tem laboratório no Brasil que faz dosagem de cadeia livre e demora uma semana, 10 dias Verdade. para soltar. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem outros exames aqui no Brasil que uma Que são um imunofixação e uma dosagem de imunoglobulina que ele demora tanto que uma semana. Até a eletroforese mesmo, Até- às vezes leva um é. tempão, PCR. entendeu? PCR. Então, eu acho que tem muitos outros exames que demoram esse tempo, então eu acho que isso não aflige o paciente, não, sabe? E tem uma outra coisa. Quando que você vai pesquisar DRM? O paciente tiver pelo menos acima de resposta para ser muito boa. Exato, Então, o não, paciente isso já não está tem contente sentido. que está com uma resposta É. boa, ele só quer saber se está melhor do que isso. Então, eu acho que isso não aflige. O que eu acho que a dificuldade que muito paciente não tem um material anterior. Isso é um problema. Então, se você pensar, quando o paciente é seu e você tem sua rotina de coletar a medula, biópsia, ok. Eu estou falando isso porque a gente tem um estudo clínico hoje que você precisa da amostra inicial. Você não consegue pôr o Não paciente consegue. no estudo clínico, você não tem a Não tem amostra amostra. inicial. Então, isso é um problema. Entendi. E que essa. Tá bom. Alguma coisa mais em relação a isso? Não, é isso. Vamos lá. Sexta pergunta, né? Qual é a relevância da sensibilidade da metodologia no resultado de um exame de DRM de mieloma múltiplo? Eu falei Ele da já falou um profundidade. pouquinho, mas vamos ver Dá se alguma spoiler, outra né? coisa aqui. Você deu um spoiler no início. Essa questão da sensibilidade é curiosa, né? Quando a gente começou a tratar pacientes com mieloma, ano passado, praticamente. Assim que eu terminei a residência. Exato, né? Isso seria uma coisa utópica, né? Uma coisa dessa. A gente queria que, né, que ficasse o platô, a eletroforese mostrasse um platô estável, né? Então, assim, era um tempo que você não tinha medicamentos suficientes para levar uma profundidade de resposta, né? Hoje a gente está falando em termos, depois veio a eletroforese e tal, dá para sumir esse pico monoclonal. Aí veio a imunofixação, bom, esse aí se sumisse também seria melhor. Aí veio a cadeia livre, mas legal, se normalizar, né? Aí agora tem a questão porque você tem medicamentos suficientemente bons e na sua combinação, principalmente, para levar a profundidade de resposta, né? Eu acho que com os anos foram passando também, a gente foi tendo mais opções para novas recaídas, né? Antes de a gente voltar, sei lá, a gente não tinha tantas opções, né? Agora, faz diferença 10 menos 6 a 10 a menos 5, né? Faz diferença, mas o que fica, né, se discute mais do que isso agora, para a gente tomar outras decisões, é se é sustentado ou não, entendeu? Esse é o ponto. Então, esse ponto é extremamente importante agora. Então, eu acho que tudo isso está sendo construído. Sim. E vocês acham que assim teria uma forma da gente aumentar o uso da DRM pelos hematologistas que hoje não usam alguma outra coisa ou não? Eu acho que não, eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa, entendeu? Eu acho que tem que ter porque aqui envolve programa educacional. Sim. E qual é o objetivo de eu estar fazendo a DRM, entendeu? Porque, então, eu acho que educar é extremamente importante. Agora, nem todo mundo vai ter acesso mesmo, ok? É um pouco disso, né? É um pouco disso, qual convênio cobre, qual não cobre, então, dá para fazer no SUS, não dá, qual método? Eu acho que tem que, primeiro, educar, porque eu acho que tem que expandir de uma forma racional, ordenadamente, e a minha preocupação sempre quando eu estou falando de educação é o que você pode trazer um transtorno, as pessoas começaram a pedir DRM fora de contexto. Sim, fora de contexto. E isso trazer um problema até na condução do caso. Eu acho que essa parte educacional ela é fundamental à medida que a gente vê a padronização do método, o maior avanço na tomada de decisão baseada nos trials que estão em andamento. Então, assim, porque senão começa a se extrapolar aquela informação.
você lembra o que aconteceu com o PET-CT, Sim. não tão distante, né? A gente foi Exato. testemunha de muita interpretação equivocada que gerava mudanças de linha de tratamento. Então, assim, isso tem que ter cautela, né? Sim. Porque você poderia fazer por sintoma ou por ressonância, por né? Não, é porque às vezes Não, nem o hoje laudo era Não, às vezes o laudo não é padronizado, né? 100%, né, assim, às vezes você olha o laudo e fala assim: "Mas, tem alguma coisa? Não tem alguma coisa?" Porque às vezes você Isso. fica na dúvida do laudo. Acontece que você tem que ligar para o médico que laudou, falar assim: "Esclarece aqui para mim o que E foi que aí você para o viu". paciente é muito ruim isso, É um né? pouco estressante, eu Muito acho também, estressante, né, lógico. porque é mais ou menos igual o diagnóstico, né, vamos pensar assim: "Ah, eu faço um hemograma e tem uma alteração, e aí eu vou precisar fazer um diagnóstico". Para o paciente: "Ah, eu tenho câncer, não tenho câncer, eu tenho uma leucemia, não tenho leucemia", e esse tempo de espera para conseguir fechar, isso deve ser angustiante, Não. né, assim, para a pessoa, para o paciente. Tenho ou não tenho, preciso tratar, não preciso, preciso transplantar, não preciso, preciso tratar. Isso deve ficar na cabeça da pessoa até ela conseguir fechar um diagnóstico. Alguma outra coisa sobre Não, isso que a gente está falando? Então tá. E aí, na última pergunta, atualmente, né? Quais são os desafios que vocês acham que existe para a expansão da utilização de técnicas de citometria de fluxo como um padrão ouro para solicitação de DRM no mieloma? acho que foi o que a gente falou já um pouco, né? A gente falou um pouco. Falou um pouco sobre isso, voltando ao assunto, a questão realmente da padronização da técnica e a questão de permitir o acesso. A gente sabe que não vai ser tão simples, no primeiro momento, colocar isso, por exemplo, no rol da ANS e ainda mais Exato. distante no sistema público. Isso exige equipamento e exige um kit que, enfim, a gente sabe que os kits, ao longo do tempo, acabam ficando mais compatíveis de valor e tudo mais, né? Mas hoje eu acho que o problema está, né, o desafio, melhor dizendo, o problema está nessas duas coisas, né? Padronização, validação e acesso. É. Não, e sabendo que, por exemplo, a citometria de fluxo, em alguns casos, você tem até alguns softwares que acabam fazendo o diagnóstico, o que também acelera um pouco do processo, né? Então, assim, tem software que ele já tem o Euroflow como base, Isso. então daí ele cruza a informação. Claro que provavelmente o hematologista, né, ele vai ter que bater o olho e falar assim: ah, não, concordo com esse diagnóstico, né? Porque para ter certeza na hora que ele está laudando. Mas hoje a gente sabe que você tem que ter uma padronização na coleta da amostra, no tempo que você vai processar, né, em toda a parte dentro do Ah, laboratório e na parte de diagnóstico, que você pode usar o software, mas tem lugar que não usa software, né? Assim, o médico vai ter que ir lá, olhar um isso por um para conseguir já fazer é diagnóstico, o que acaba sempre demorando um pouquinho mais, né? Porque se você já tem uma coisa que é padronizada e e você mais consegue comparar automatizado. e já é mais automatizado, ele vai Ah, ter que validar. exato, Mas tem alguns que não tem isso, e aí ele vai ver aquele resultado e vai ter que laudar exato. um a um. Já muda um pouco, Exatamente, né? muda um pouco. E o que vocês acham sobre isso? Eu insisto, acho que vai ter que padronizar. Qualquer método laboratorial é desse jeito, né? Se Sim, você, claro, quanto mais automatizado, desde que seja seja padronizado e validado e tenha validado. controle de qualidade, a coisa fica mais tranquila, que você foge Uhum, um pouco, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar no Brasil. É um método novo, né, na verdade, para a gente aqui, né? uhum. Ele era, até muito pouco tempo, estava dentro dos laboratórios de pesquisa mesmo, né? Sim. Entendeu? Não é verdade? Então, eu acho que a E gente aí tem que agora ele caminhar. está expandindo um pouco mais, né? Exato, é. Lentamente. Sim. É. E aí eu acho que Lentamente. com isso a gente consegue fazer diagnósticos mais rápidos, mais padronizados, mais precisos, né? Acho muito lento. Às vezes, essa lentidão é até por uma questão óbvia de custo. Quantos Aham. pacientes têm acesso a fazer esse exame? Sim. Eu, na minha prática, são poucos. E, como atualmente, na verdade, tem muitos pacientes do clínico, a gente acaba ficando com Acaba um indo monte de naquela. paciente nessa linha. Mas um Uhum. paciente do dia a dia, na realidade, poucos têm É. acesso ao exame. Ainda é um exame muito caro. Acho que quando tiver padronizado, quando tiver automatizado, provavelmente também os valores devem Começar a cair. diminuir. Mas aí eu acho que a gente tem um contexto técnico, o Uhum. custo e a E a indicação, né? indicação Então, correta. acho que tem que construir tudo isso. É um método fantástico É. agora, mas realmente a gente precisa ter esses passos todos que a Vaina falou. Sim. Eu acho que tem a padronização na coleta,
Fase Na hora que pré-analítica. pré-analítico. São 3 padronizações, né? No Exato. analítico, no pré-analítico, no analítico e no pós também. pós-analítico, que na verdade acaba sendo no diagnóstico, E na hora nós que não podemos esquecer que é um exame de função de medula óssea, que bom, não tem isso nada de simples. exato. A parte, o pré-analítico. Porque está no pré-analítico. Dependendo de onde você está, que é isso que a gente estava discutindo, né? O Brasil continental. Se eu tiver que colher uma amostra, sei lá, no interior de Roraima, é diferente de colher uma amostra em São Paulo capital. Porque você vai ter que deslocar essa amostra, né? Porque dependendo de onde eu estou colhendo, às vezes eu não tenho um laboratório ali que vai poder fazer aquele exame. Eu vou ter não vai ter, certamente. Não vai ter. Não, mas dependendo de onde você está, com certeza você não vai ter. Essa amostra vai ter que migrar para algum lugar, né? O que acaba podendo ter alguns vieses, assim, vai diluir a amostra, vai matar a célula, porque vai demorar muito para chegar em algum lugar, vai acontecer alguma coisa, e isso modifica a qualidade do exame, de resultado do exame que você vai poder ter. Com certeza. E aí, mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar? Alguma coisa que vocês queiram falar? Acho que passamos o recado, né? Acho que passamos. Acho que seria repetitivo. Acho que a gente fica feliz de poder. Vocês querem fechar com um resumo? Podemos fechar com um resumo, né? Eu acho que bom, começando, resumindo, em resumo, a gente tem uma evolução do tratamento do mieloma, onde a gente tem hoje um método um método de avaliação de doença residual mínima validado pelo International Myeloma Working Group, considerado pelo FDA um endpoint primário de estudo e que está sendo lentamente, paulatinamente incluído na prática clínica para uma tomada de decisão. Então, com o progresso do cenário do tratamento do mieloma, vem atrás aí as metodologias para avaliação de resposta. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque isso faz muita diferença de como a gente vai fazer o próximo passo para o paciente, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Olha. Não, então eu acho que... Você concorda? Você concorda com eu ela? acho que É isso. Vou falar, Vai ficar botando. repetitivo. Joia. Eu acho que I totally agree. Totally agree. Então, gente, muito obrigada Obrigado. pelo tempo de vocês. Obrigada pelas opiniões, pelas respostas. Acho que vocês, assim, são pessoas super conhecidas no mieloma, né? Assim, muito conhecidas vocês também. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por tudo que vocês falaram. Acho que sim, padronização, acesso, acessibilidade, até o conhecimento que a gente falou, né? Expandir mais o conhecimento para todo mundo, para saber a diferença, limite de quantificação, limite de detecção, tudo isso vai acabar sendo muito importante para todo mundo saber, para a gente poder usar isso no tratamento, no segmento dos pacientes, até em mudança terapêutica, se necessário for, em alguma coisa. E hoje não é tão difundido, a gente não chegou, que é isso, né? A gente está chegando onde a gente quer, mas a gente tem alguns passos para a gente chegar onde a gente quer, mas é um caminho que a gente vai chegar lá e aí a gente vai conseguir tratar melhor todos os nossos pacientes, né? E expandir esse conhecimento para todos os hematologistas que fazem esse tratamento. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Obrigada. Gente. Congratulações. Congratulations. Valeu, obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da BD.